Vasco da Gama passa por cima de Flamengo e Fluminense para utilizar Maracanã em 2 jogos. CBF define arbitragem para o jogo entre Flamengo e Corinthians no sábado. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa noite de quarta-feira recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, começou a nos assistir? Já deixa o seu like. Seu like é muito importante, eu não canso de falar isso. Like de vocês é muito importante e muito gratificante para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, clique em inscrever-se, acione o sino da notificação para assim receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E compartilhe os nossos conteúdos, ajude a chegarmos a 10 mil inscritos aí no Facebook. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Quero mandar um abraço todo especial para o meu primo João Carlos Fonte, que mora lá no Parque Suécia, em Belford Roxo, motorista da aviação Fábio. Seguir aqui com as notícias. Começar a falar primeiro aqui do Vasco, né? O Vasco aí que passou por cima do Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã e através da TPU, termo provisório de uso, que termina agora no final de outubro, né? Mediante isso aí, o Vasco da Gama foi direto ao governo do estado pedir autorização para que realize 2 jogos no Maracanã. São eles contra o Botafogo e contra o Corinthians, né? Então, assim, eu acredito que se for por conta da TPU, né, que termina agora em outubro, que deve ser renovada automaticamente, já que aí o Maracanã está em processo licitatório, né, devido a alguns termos que devem ser ajustados, né? Por isso que ainda não ocorreu essa licitação. Então deve ser renovado. Mas, assim, cara, é muito complicado, porque é o que o pessoal fala, síndico não é dono. Mas quando o Maracanã está lá com um gramado horrível, quem tem que bancar as reformas, as melhorias é Flamengo e Fluminense. Então, vamos seguir aqui. O Flamengo treinou hoje no CT1 do Urubu, né? Visando esse jogo contra o Corinthians no sábado, como foi falado no vídeo na parte da manhã. E pela primeira vez depois do jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, Arrascaeta participou de treino no campo. Não treinou com o elenco, ele está fazendo aquele trabalho de transição ainda. Ele está sob os cuidados do departamento médico e todo o treinamento dele está sendo monitorado por um fisioterapeuta, né? Dificilmente Arrascaeta estará no jogo Flamengo e Corinthians. Sabemos que ele jogou no sacrifício no domingo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil, porque era um jogo importantíssimo. Depois disso ele foi entregue novamente no departamento médico. Outro que dificilmente deve ser relacionado aí, ou deve voltar a jogar, é Alan que está com problema de fascite plantar, né? Ele tem treinado internamente, nem trabalho de transição de campo ele está fazendo. Agora, outro jogador que estava entregue ao departamento médico, que era aí o lateral Guilherme Varela, já treinou normalmente com a equipe e deve estar à disposição do técnico Mário Jorge para o jogo contra o Corinthians, né? Então aqui, falando em treinamento, quem tem que treinar bastante é Gabigol. Gabigol, que já fazem 2 meses que Gabigol não faz gol de bola rolando. O último gol de Gabigol aí foi de pênalti. Ele vem vivendo aí uma fase muito ruim, né, dentro de campo, não está conseguindo fazer aqueles feitos de outrora que o tornaram ídolo do Flamengo. Não podemos negar, Gabigol é ídolo do Flamengo. Ele está passando por uma fase muito ruim e espero que essa fase acabe o mais rápido possível, né? E para esse jogo de sábado, né, a CBF entende que é um jogo, que o jogo entre Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena é tratado aí como alta prioridade nos bastidores da CBF. Dessa forma, a escala de arbitragem teria, antes mesmo das definições, um árbitro experiente para o comando da partida. E não à toa, Anderson Daronco aí é que foi escolhido para apitar esse jogo. Eu vou trazer para vocês a arbitragem completa de Flamengo e Corinthians. Árbitro Anderson Daronco, FIFA do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Bruno Bochila.
FIFA do Paraná. Assistente número 2, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, de São Paulo. Assessor, Cleide Mary dos Santos Nunes Ribeiro, de Santa Catarina. O VAR fica por conta de Wagner Helweg, da FIFA da Paraíba. Assistente de VAR, Clériston Clay Barreto Rios, do Ceará. E assistente número 2 de VAR, Denis da Silva Ribeiro, Serafim da Alagoas. E observador de VAR, Alício Pena Júnior, de Minas Gerais. Essa daí é a equipe de arbitragem para o jogo entre Flamengo e Corinthians. Agora vamos entrar aqui no assunto Bruno Henrique. Cara, Bruno Henrique... Não, vamos falar aqui primeiro de Bruno Mendes. Bruno Mendes, nós sabemos que o Flamengo deve ter uma grande debandada aí no seu setor defensivo, Léo Pereira, que vem sendo cobiçado por vários outros clubes. Fabrício Bruno, que disse que não quer renovar com o Flamengo, quer respirar novos ares e ir para a Europa. Davi Luiz, que dificilmente deve ficar no Flamengo devido às más atuações que ele tem tido e também por conta da idade avançada. Rodrigo Caio, que não tem sido utilizado, vai depender muito aí do que o Tite vai falar sobre ele. Então nós temos aí Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians. O Corinthians vai dispensar, agora tem 8 jogadores do Corinthians que estão em término de contrato, Dentre eles aí está Bruno Mendes. E o Corinthians já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o atleta. Sendo assim, o caminho fica completamente aberto para o Flamengo fazer aí uma tentativa de trazer o zagueiro, mas tem um outro problema. Vai depender do técnico Tite, ele que vai dar o aval. Pode trazer ou não pode trazer. Então vamos agora aqui falar sobre o assunto Bruno Henrique. Cara, o que acontece? Muitas coisas estão sendo faladas com relação à renovação de Bruno Henrique. O Flamengo tinha oferecido primeiramente 1 ano de contrato. O staff do atleta não aceitou. Depois o Flamengo ofereceu 2 anos de contrato e o maior salário dessa diretoria, como eu falei no vídeo da manhã. Porém, o staff de Bruno Henrique não havia aceito. Segundo informações de Vene Casagrande, o staff do Flamengo não aceitou. O staff do Flamengo quer 3 anos de contrato. Lembrando que Bruno Henrique completa 33 anos agora em dezembro. Esses 3 anos de contrato, ele estaria com 36 anos no término. Vários clubes estão aí monitorando o atleta. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio. Porém, o único clube que fez uma oferta oficial para Bruno Henrique foi o Olympiacos da Grécia, que ofereceu-lhe um contrato de 3 anos e um salário astronômico. Porém, Bruno Henrique continua dando prioridade a renovar com o Flamengo. O representante dele, o Denis Ricardo, diz que não é renovação, que é sim para ser feito um novo contrato. Flamengo, a diretoria do Flamengo, Bruno Spindel, Marcos Braz, vão se reunir com o Denis Ricardo em São Paulo para discutir essa renovação de contrato com o Bruno Henrique. Se vai ser extensão de 2 anos, se vai ser extensão de 3 anos. Agora você me pergunta, PQD, por que em São Paulo? O Denis Ricardo, ele mora em Minas Gerais, E o Flamengo estará esse final de semana, juntamente com a sua diretoria, em São Paulo para o jogo contra o Corinthians. Então eles vão aproveitar esse ensejo para poder se reunir e resolver as tratativas de Bruno Henrique. Sabemos que as negociações com renovações de contrato estão congeladas no Flamengo, mas a diretoria entende aí que Bruno Henrique é essencial para o seu elenco no ano que vem. Para isso, abriu essa exceção e vai conversar e tentar resolver essa questão antes mesmo da chegada de Tite no Flamengo. Então, essa é a situação de Bruno Henrique no momento. O staff quer 3 anos de contrato com o atacante. O Flamengo oferece 2 anos. O Olympiacos da Grécia oferece os 3 anos e um salário exorbitante em euros. Vamos ver como é que vai ficar esse desfecho. Assim que eu tiver mais informações com relação a isso, eu atualizo vocês aqui no canal.
né? Então, vamos trocar aqui de assunto rapidinho para terminar esse vídeo. Mesmo aí não vivendo uma boa fase, os artilheiros do Flamengo, Pedro e Gabigol, entram aí na galeria dos maiores artilheiros do Mengão, né? Liderando aí vem Zico com 509 gols. Dida com 264 é o segundo. O terceiro é Henrique, 216. Quarto, Pirilo, 204 gols. O quarto também Romário com 204, sexto Jarbas com 154, o sétimo aí é o Gabigol e o Leônidas da Silva com 153, nono Bebeto com 151 gols, décimo é o Zizinho com 146, décimo primeiro Tita com 135 gols, 12º Adílio 128, 13º Durval 124 gols, 14º é o Nonô, 123 gols. O 15º é o Esquerdinha, 117. Meu pai falava muito desse Esquerdinha, cara. 16º, Joel, 116 gols. 17º, Alfredinho, 103 gols. 17º, Evaristo Macedo, 103 gols. 19º, Nunes, 99 gols. 20º é o falecido Gaúcho com 98 gols e o 20º aí ao lado do Gaúcho, 98 gols, é o garoto Pedro, né? Espero que eles venham melhorar dentro de campo e possam aí balançar as redes do Corinthians. Sabemos que o Flamengo tem mais um treino amanhã no Cepinião do Urubu, quinta-feira, tem mais um treino na sexta-feira e depois desse treino de sexta-feira o elenco viaja para São Paulo, né, para ir entrar em campo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a diferença para o líder Botafogo são de 9 pontos. Eu ainda acredito. Vocês acreditam? Coloca aqui embaixo nos comentários. Galera, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!